Tudo bem com você? Mais um início de semana a qual estamos entrando na presença de Deus e vamos aprender. Deus nunca te deixará sem uma herança. Números 27, de 1 a 11, estaremos aprendendo mais um pouquinho da palavra de Deus. Vamos orar? Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da Tua presença. Eu me coloco, Pai, rendida a Ti, em dependência, em gratidão, em amor, pela Tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito. E eis-me aqui, Pai, para louvor do Teu nome. Espírito Santo, eu sou guiada por Ti em todo o tempo, e que tudo que saia da minha boca seja para louvor do Teu nome, através da Tua revelação. Em nome de Jesus eu me rendo a Ti. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele é lindo, Ele é fiel. E estamos aqui, mais uma manhã, juntos, para semearmos a palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Números 27, de 1 a 11. Aqui a palavra de Deus nos ensina nessa manhã. A palavra diz assim, que as filhas de Zelofeade, que era filho de Éfer, filho de Maquir, filho de Manassés, eles pertenciam a esse grupo de família, que era filho de José. Os nomes das filhas de Zelofeade eram Malá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas estavam ali se prostrando diante de Deus, na entrada ali, do tabernáculo, perante Moisés, o sacerdote Eleazer e os líderes. E ali elas estavam justamente reclamando ou buscando o seu direito de herança. Aqui a palavra diz que o pai dela havia morrido, não ali juntamente, pela ira de Deus, como morreu ali a revolta que Coré havia feito dentro do povo, de Israel, mas ela disse que o pai havia morrido pelo próprio pecado e não teve filho homem. E o fato dele ter tido 5 filhas, elas ficaram aqui e não tinha maridos até então, e elas estavam reclamando ali o seu direito de herança, porque elas falaram assim, que como não tinha um filho homem, de alguma forma, não poderia desaparecer o nome da família dela ali. E aí elas colocam, achamos que deveríamos receber uma propriedade junto com os irmãos do nosso pai. Então Moisés levou o caso ali perante a Deus, e o Senhor disse a Moisés, as filhas de Zelofeade, elas estão certas. Você deve dar a elas uma propriedade por herança entre os parentes de seu pai, e passará a elas a herança do seu pai. E ainda disse para o povo israelita, quando o homem morrer e não deixar filhos, a herança pertencerá à sua filha. Ou seja, quando um pai morrer e não tiver um filho homem, aquela herança será passada para suas filhas. E aqui ele diz, e se não tiver irmãos, a herança passará aos irmãos do seu pai. E se o pai não tiver irmãos, a herança pertencerá ao parente mais próximo do grupo de famílias. Esta lei deve ser obedecida pelos israelitas, assim diz o Senhor. Olha o cuidado e a importância que o Pai tem de cuidar de cada um de nós. Por isso, o tema é Deus nunca te deixará sem uma herança. Aqui, o pai delas havia morrido e só tinha
5 mulheres e nenhum filho homem. E para dar continuidade à herança, ao nome delas, o nome do pai, essa herança, elas estavam ali reivindicando perante Moisés e os sacerdotes, né, para dar continuidade ali à sua história. Então não é diferente na minha vida e nem na sua, porque temos um pai no céu que cuida de nós. Moisés aqui, ele foi justamente falar com o Senhor Deus. Pai, o que eu devo fazer diante dessa situação? E aqui Deus diz de forma muito clara e muito direta: elas estão certas de aquelas o que é por direito. E aqui o Senhor não as abandonou. Cada uma das 5 filhas receberam ali a sua herança. E se porventura Deus ainda usa essa situação para explicar, se não tivesse, né, filhas, né, se Zelofeade não tivesse tido filhas, ia passar para os seus irmãos. Se não passasse, se ele não tivesse irmãos, ia passar ali para os irmãos do seu pai. Se não tivesse, iria pertencer ao parente mais próximo. E aqui você vai vendo que, independente da situação, a herança seria dada a alguém. Deus, ele nunca vai nos abandonar. Deus nunca vai nos deixar sem uma herança. Deus nunca irá nos deixar sem nenhum cuidado. A palavra de Deus, ela é clara. E aqui mostra o cuidado de Deus perante a sociedade daquela época, e essas mulheres não ficariam ao Deus dará qualquer, né, situação. Não, Deus exatamente disse a Moisés: elas estão certas de reivindicar o seu direito. Dê a propriedade distribuída ali do pai para 5 filhas. Então, muitas das vezes você fala: meu Deus, mas eu estou numa situação difícil. E isso é em qualquer área da nossa vida, porque se Deus cuida de uma herança deixada para dar continuidade ao nome da família, o Senhor vai cuidar da minha vida e da sua. Ele não vai te deixar diante desse problema, ele não vai te deixar diante da situação adversa a qual você enfrenta. Aqui elas estavam enfrentando o luto do pai. E foi ali reivindicado diante de Moisés e os líderes, e elas receberam justamente aquilo que elas reivindicaram como direito. A palavra de Deus diz que os pais deixarão uma herança para seus filhos. E essa herança, ela pode ser tanto boa quanto pode ser ruim. E aí é a nossa escolha de caminhada no dia a dia. Por quê? Porque diante disso podemos escolher deixar bênçãos para o nosso filho, ou a maldição, que muitos pensam que maldição é algo ruim, mas nada mais é do que a justiça de Deus perante o pecado cometido pelos nossos pais. A palavra de Deus diz que o Senhor vai visitar com maldição até a 4ª geração. Então, se não há arrependimento de pecado na primeira geração, passará para a 2ª, para a 3ª e para a 4ª. E ali vem a justiça de Deus mostrando que ele é justo. Porque muitos pensam que maldição é algo ruim, mas a maldição é nada mais do que a justiça de Deus sobre o pecado não confessado. No caso dessas moças aqui, elas receberam a bênção, porque o pai resolveu deixar uma herança física, né? Mas ali foi uma bênção para a vida delas, elas não foram abandonadas. É importante eu e você termos plena certeza daquilo que estamos plantando no reino de Deus, porque nós podemos plantar bênçãos, mas também podemos plantar maldição. E é importante cada um de nós ir à presença de Deus e ter a nossa vida ali perdoada,
tido o arrependimento daquilo que realmente sabemos que não queremos deixar como herança para os nossos filhos. Né? Quantas vezes eu fui num retiro, né, de uma pastora chamada Tânia Teresa, e ela trabalha justamente as questões familiares de maldições hereditárias. E ali ela explica detalhe por detalhe, e ela casou com um homem o qual havia morte na família, uma atrás da outra, morte de recém-nascido, morte prematura, morte uma atrás da outra, inclusive ela mesma perdeu o próprio filho. E ali ela começou a questionar Deus, Pai, por que isso? E ali o Senhor revelou para ela, e isso foi lá no passado, nas gerações anteriores, as quais houve derramamento de sangue. E ali então ela pôde falar com Deus, renunciar a essa maldição, pedir perdão pelos pecados dos seus antepassados perante o Senhor, fechar aquela lacuna, aquela brecha, e então ela teve filhos sadios, hoje ela tem netos. O quão é importante eu e você sabermos que muitas das vezes estamos colhendo a herança de justiça de Deus pelo pecado dos nossos pais, nossos avós, nossos tataravós, nossos bisavós, os quais não foram pedido perdão. Mas temos um Deus que é justo e fiel, e quando nos colocamos diante dele, ele é fiel para nos perdoar e fechar essa lacuna pelo poder que há no nome de Jesus, porque o sangue de Jesus purifica todo e qualquer pecado, fecha toda e qualquer brecha. Então é importante termos a sabedoria de nos colocarmos diante de Deus, pedindo perdão pelo pecado dos nossos antepassados, porque aqui este pai, Zelofeade, ele deixou uma bênção para filhas dele. E as filhas reclamaram a bênção ali, reivindicaram diante de Moisés, tiveram o melhor suas propriedades para dar continuidade à sua história. Então, o que eu e você estamos plantando hoje para que os nossos filhos, filho dos nossos filhos, filho dos filhos dos nossos filhos colham, porque a palavra de Deus, ela diz que a bênção de Deus vai até 1000 gerações. Então é importante o meu posicionamento e o seu posicionamento. É importante olharmos para aquilo que está dando errado continuamente, de geração em geração, para nos posicionarmos diante de Deus, para nos colocarmos como a oferta de sacrifício, de arrependimento, pedindo perdão por aquilo que eles cometeram, inclusive pelos nossos próprios pecados, para que as nossas plantações do dia de hoje, os nossos filhos não colham no dia de amanhã. Precisa acontecer a conscientização, o arrependimento, a confissão de perdão, e então fechar essa brecha na autoridade do nome do Senhor. Eu e você temos o compromisso de como, assim como Deus cuidou destas meninas, fechando essa brecha, fechando esse capítulo de luto, não as desamparando, mas deixando ali uma bênção através daquilo que ainda não havia sido estabelecido. Porque elas eram mulheres, não tinha nenhum filho homem. Geralmente a herança fica com o filho homem. Então, de certa forma, cada uma recebeu ali o que precisava. Eu e você também receberemos o cuidado do Pai. Eu e você também receberemos o perdão do Pai. Eu e você também receberemos a misericórdia de Deus. Porque o sangue dele nos lavou, nos comprou, somos filhos amados, filhas amadas do Pai. Então, em nome de Jesus, se você ainda não confessou o Senhor como seu Salvador para ter perdão pelos seus pecados,
Faça essa oração agora comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Perdoa os pecados geracionais. Me tira toda e qualquer maldição em nome de Jesus. E que as Tuas bênçãos estejam sobre a minha vida. E a minha caminhada a partir de agora seja de bênção e toda herança de abundância e bênção. Eu acesso nas regiões celestiais. Eu acesso e ligo aqui na terra e nos céus para a minha vida e a vida da minha descendência. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração comigo, vá buscar cada vez mais a palavra. Peça ao Espírito Santo para trazer à sua mente, revelar a você, para que você possa orar em arrependimento diante de algo que pode estar acontecendo de geração em geração, passando de tataravô, bisavô, avós, pais para a sua vida, para que você não colha a justiça de Deus perante o pecado dos seus antepassados ou até mesmo o seu, para que seus filhos não colham no futuro. Então aqui o Senhor quer nos deixar uma herança de bênção, uma herança de gratidão, uma herança de socorro, uma herança de paz, uma herança de amor. Elas receberam as propriedades para não serem desamparadas naquela época. Então Deus também não vai desamparar a mim e nem a você. Amém? Creia tão somente no amor e no cuidado de Deus para com a tua vida. Vamos orar? Maravilhoso Pai, muito obrigada. Muito obrigada porque a Tua palavra é viva e eficaz e ela deixa de forma clara o Teu cuidado em relação às nossas vidas. O Teu cuidado, o qual hoje podemos ir à Tua presença, pedir perdão pelo pecado dos nossos antepassados, para que nenhuma justiça diante do que eles cometeram de errado sobrevenha sobre as nossas vidas. Mas que venham bênçãos, assim como essas meninas receberam, cada uma propriedade, para dar continuidade à sua família, para não ficarem desamparadas. E o Senhor não irá nos desamparar em nenhum momento, em nenhuma condição a qual estejamos, seja ela de socorro, seja ela uma doença, seja ela condições financeiras, seja ela um abrigo. Não importa qual seja a situação, o Senhor sempre quer nos deixar uma herança de bênção. E assim recebemos de Ti, Pai, porque Tu és um Pai que cuida dos Teus filhos. O Senhor não nos desampara. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro sobre a vida de quem ouve esta live as bênçãos que vêm dos céus para a vida dela, Pai. E que o Senhor venha trazer à mente e ao coração aquilo que é a Tua justiça perante as gerações que se repetiram ali essa maldição, que eles possam confessar esse pecado, que eles possam se livrar desse pecado na autoridade que há no Teu nome e serem libertos para que as gerações deles futuras sejam bênçãos e colham bênçãos até 1000 gerações, como diz a Tua palavra. Assim, Pai, eu Te louvo, assim eu Te glorifico, Te exalto, em nome de Jesus. Então Deus te abençoe. Amanhã estaremos novamente com a palavra de Deus aqui, dando continuidade ao aprendizado para colocarmos e aplicarmos na nossa vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Lembre-se, curta, compartilha, deixe o seu like, compartilhe essa palavra com mais alguém, para que o Senhor traga à mente dela a necessidade do confessar o pecado e não serem desamparadas, assim como essas 5 filhas de Zelofeade não foram desamparadas. Elas tiveram e reivindicaram aquilo que era seu por direito. Nos céus, Jesus já pagou os seus pecados. Aqui na terra, Ele já está nos céus. Então, reivindique uma vida de santidade, comunhão e as bênçãos que Ele tem para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.